Boa noite a todos. Então, dando sequência aos nossos encontros online. Mais uma segunda-feira em que nos apresentamos assim, dessa maneira, até que a gente possa voltar efetivamente aos nossos encontros presenciais. De imediato, então, já vamos à nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo a presença dos bons espíritos que estão conosco, nos auxiliando, nos amparando e derramando sobre cada um de nós a luz, a paz de que necessitamos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Dando sequência, então, aos nossos estudos, a gente vai continuar falando a respeito de Jesus, né, um médico das almas, agora num outro enfoque, ou numa sequência, né, mas com uma outra parábola, para que a gente possa continuar entendendo como se dava a dinâmica do nosso Mestre, no sentido dos ensinamentos que ele nos passava através então dessas curas que ele promovia e todas as lições que ele quis nos ensinar através então desses movimentos de cura, para que a gente pudesse aprender e entender então suas lições de uma maneira clara e vivenciando materialmente isso, né, através das curas que ele promovia para os desvalidos da época. Então, Jesus, o médico das almas, né? Vamos para uma segunda parte. E a gente já começa então com uma parábola, dando sequência a esse nosso entendimento, esses nossos estudos em busca do nosso entendimento então a respeito de Jesus. Mateus fala assim: Jesus circunvagava por todas as cidades e aldeias deles, ensinando na sinagoga deles, pregando a boa nova do reino e curando todas as doenças e enfermidades, mostrando para a gente então desde já essa importância, né, dessa peregrinação de Jesus, indo em busca, então, né, dos desvalidos, daqueles que precisavam entendimento e conhecer a mensagem que ele veio, então, nos trazer, né, a respeito de um Deus de amor, de um Deus Pai, de um Deus que não cobra, que não julga e que não pune ninguém, né. E aí ele, então, caminhava na época dele para que pudesse, então, estar passando esses ensinamentos, essas lições a todos aqueles a quem ele podia. E aí, continuando. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A chegada à humilde comunidade de Betsaida representa uma pausa num ambiente acomodado de acolhimento aos viajantes cansados e desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe o mestre que por ali transitava na busca de ovelhas perdidas de Israel. A ordem de Jesus se faz presente quando ele encontra uma dessas ovelhas, identificada na figura do cego. A chegada de Jesus evidencia o seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados que, à semelhança do cego, abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Nos dias de hoje ainda encontramos, né, nós nos encontramos como essas ovelhas perdidas que Jesus buscava no tempo em que esteve entre nós, né? Muitos de nós, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, de isolamento, de pandemia, de dificuldades inúmeras, né? A gente acaba se, em algum momento, né, dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, se deparando com dificuldades. E essas dificuldades, em alguns momentos, também nos entristecem, né? Nos fazem, às vezes, ter essa desesperança, né? Perder essa coragem.
de prosseguir na nossa caminhada, e faz realmente com que a gente, em alguns desses momentos, possa sim adoecer também, né, física e psiquicamente. Então, todo o cuidado que a gente tem que ter, né, com os nossos pensamentos, principalmente, né, porque a gente sabe que a gente gera, né, essas energias, libera essas energias através dos pensamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né, a fim de que a gente não fique projetando, né, através dos nossos pensamentos, essas ideias mais desfavorecidas, né, menos felizes. Então a gente tem que ter esse cuidado com os nossos pensamentos, vigiando, né, tendo essa confiança em Deus, tendo essa confiança nesse Deus que Jesus veio nos apresentar, de um Deus Pai, de um Deus de amor, que está sempre olhando por nós e que não nos desampara nunca, né? Mesmo nos momentos difíceis, a gente pode ter certeza e ter essa confiança de que a gente não está sozinho, né? Deus sempre nos coloca, né, em companhia de benfeitores espirituais. Então é através dos nossos pensamentos que a gente vai sintonizar com eles. Por isso esse cuidado, né, de vigiar os nossos pensamentos, de ter pensamentos positivos, otimistas, mesmo nesse momento de dificuldade, para que a gente possa então sintonizar com esses benfeitores e, né, porventura não sofrer nenhuma dificuldade com nenhuma dessas doenças, né, que possam nos falhar tanto físico quanto espiritualmente. A gente que se colocar, né, à disposição de melhoramento, de busca de melhora. Somos todos nós doentes ainda, né? Senão não estaríamos encarnados nesse planeta de expiação e prova. Todos estamos aqui para, de alguma maneira, curar essas mazelas, né, que a gente traz de outras vivências. E esse é o objetivo de estarmos aqui. Então, que a gente possa aproveitar cada momento, mesmo esses menos felizes, mesmo esses de dificuldades, e tirar todas as lições necessárias para o nosso crescimento espiritual. Podemos observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, o faz com carinho, afastando-o do foco de dificuldades. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com o Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. Por esse motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando o amor de modo incansável. E esse foi o exemplo que o Mestre nos deixou, né? De amparo, de solicitude, de estar presente, auxiliando, se pondo à disposição de auxiliar os seus irmãos, né? Os seus irmãos de caminhada. Então, quando a gente se propõe a caminhar com o Cristo, a gente obrigatoriamente tem que se propor a isto, né? A esse exemplo que ele nos deu, de atenção àqueles que estão em dificuldade maior que a nossa, de cuidado, de agir em propósito dos nossos semelhantes. Esse é o principal ensinamento que Jesus quis nos passar. E a partir do momento que a gente se propõe então a essa caminhada com Jesus, a gente tem que se propor a esses cuidados com os nossos semelhantes. Porque assim a gente certamente vai aprender, né, com as lições do mestre e também vai aprender na teoria e na prática, né, exemplificando os exemplos do mestre. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente,
subirei sempre, até que vossa alma inebriada se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa é uma mensagem do Evangelho, então, capítulo 8, item 19. O que é, então, né, esse sentimento, essa virtude que pode fazer, então, com que a gente apague as chagas do nosso coração, que faça cicatrizar dores, né? E o Evangelho, então, nos diz que é o amor, é a caridade, é o amor no sentido mais puro, né? No sentido, não esse amor carnal ou esse amor romanceado, mas um amor universal, né? O amor que atinge todas as criaturas, independente de sexo, de cor, de raça, de, de condição social, a gente olhar para todas as criaturas com o mesmo sentimento. Isso é o que Jesus exemplificava e é isso que a gente deve procurar, né, para que a gente possa então ir se curando das nossas mazelas morais, né, que são as principais doenças que a gente ainda traz como espíritos imortais que somos. Quando a gente conseguir, de uma forma pura, simples, praticar esse amor universal através da caridade, né, principalmente porque é um dos meios que a gente tem de praticar esse amor, né, do caridoso com os nossos irmãos, a gente vai estar seguindo as lições do mestre, tá assimilando então essas lições todas que ele quis nos trazer no tempo em que esteve com a gente. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciados nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Aqui, então, né, o texto do Emmanuel, trazido pelo Chico no livro Fonte Viva, nos coloca quase que na condição daquele cego que Jesus curou, né? Cego por nossas paixões avassaladoras, que às vezes não nos trazem benefício nenhum, mas a gente não consegue se livrar delas. Cegos pelo egoísmo, pelo orgulho, e com esses sentimentos menos felizes, a gente não consegue então nos livrar, né, das nossas doenças, das nossas mazelas morais, das nossas mazelas espirituais, e a gente não progride com isso, né? Isso nos faz então doentes de alma, assim como o cego que Jesus curou lá atrás, a gente se coloca nessa condição de cegos espirituais, né? De cego de entendimento, de cegos de conhecimento que a vida continua, de que a gente não pode pensar somente como matéria, né? Que a gente tem que levar em consideração e tendo essa certeza de que não somos só matérias, que o nosso espírito é imortal e que a gente continua além daqui, a nossa obrigação, né, é tentar nos melhorar, tentar nos desfazer então desses males todos que a gente traz, dessas doenças todas que a gente traz, e que quando a gente chega aqui, às vezes, né, a gente não toma cuidado com isso, a gente só se preocupa com o aqui e agora e não leva em consideração, né, esse entendimento de que somos criaturas imortais e que o que a gente construir aqui é o que a gente vai levar de bagagem para nossa vida futura, né, para nossa caminhada espiritual que continua. Né, se somos seres imortais, seres espirituais, né, a nossa vida não é na matéria, a nossa vida a nossa vida maior, né, o nosso propósito maior não é na matéria, né, ele é de agregar conhecimentos para que a gente possa acumular bens
morais, né, e esse é o nosso objetivo. E quando a gente se preocupa só com a matéria, só com as coisas que a gente faz aqui, não se propõe a nenhum melhoramento, a gente continua como o cego, doente, sem ver, sem se melhorar, sem progredir, né. E não é esse o nosso objetivo como os espíritos imortais, como os seres que, somos reencarnacionistas e que estamos aqui para evoluir. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual. Havendo o espírito agido equivocadamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Essa citação, então, está no livro Leis de Amor, psicografado pelo espírito de Emmanuel. É um livro do Chico e do Valdo Vieira, bem antiguinho, mas que traz com certeza grandes lições para a gente. E aí traz essa informação, a grande maioria das doenças que a gente traz, né, no corpo físico, principalmente, falando de doenças físicas, elas são resultados de escolhas nossas, né, escolhas de vidas anteriores ou de experiências anteriores, e que agora estão refletindo, né, porque quando a gente prejudica algum órgão, né, do nosso corpo físico, isso fica registrado no nosso perispírito. E aí a gente, automaticamente, a gente vai ter que ir expurgando, né, essas marcas que a gente vai fazendo no nosso corpo perispiritual. E como que a gente expurga, né, só com trabalho, só com entendimento, só com uma busca de, conhecimento de nós mesmos, das nossas dificuldades, identificando quais são as coisas que nos fazem mal e evitando elas, né? Isso tanto pode ser no campo material quanto no campo espiritual, no campo moral, né? Então a gente tem que estar atento àquilo que pode nos prejudicar, né? Nessa continuidade de ser imortal que somos, né? E quando a gente identifica alguma dificuldade que a gente traz, o ideal é que a gente foque naquilo para ir melhorar, né, e não para agravar. Então a gente tem que estar atento e trabalhar sempre nesse sentido, de melhoramento, de troca de sintonia, né. O processo de cura se estabelece quando o enfermo começa a ser desligado das causas geradoras da doença, sobretudo quando é apoiado pela família e amigos. Todos nós, né, temos esse apoio certamente, né? A gente já veio inserido nesse meio social, né, para viver em sociedade, para que a gente possa contar uns com os outros. E com certeza aqueles que são mais próximos de nós são aqueles que podem nos auxiliar e que já têm algum entendimento, né, de convivência conosco como espíritos. Então a gente tem que se aproveitar dessa e se apropriar desses conhecimentos, dessa vivência em comunidade, para ir se melhorando, para ir colaborando uns com os outros, né. Esse é o objetivo da nossa vivência em grupo, da nossa vivência em sociedade, inserido nesse contexto, né, de família, de comunidade, de sociedade no geral, né. Contar uns com os outros e que a gente possa então também estar disponível para quando a gente puder auxiliar alguém, a gente se propor e fazê-lo, né. Para que quando a gente necessite, então a gente também possa receber esse auxílio que certamente é fundamental para nossa caminhada. A estratégia terapêutica utilizada por Jesus estabeleceu que de imediato era necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa do ambiente psíquico em que se encontrava mergulhado. Por esse motivo, levou-o para fora da aldeia. Essa citação que Jesus fez na parábola. Tirou ele daquele contexto em que ele estava inserido de dificuldades e assim pôde então propiciar a a cura, né, e ainda no final recomendou para que não voltasse para aquele lugar, né, para que seguisse adiante. Que a gente pode tirar dessa lição, né?
para a gente nos dias de hoje, ou quando a gente está inserido nesse contexto de dificuldades. Que a gente tem que mudar as sintonias, mudar os pensamentos, mudar de ares, né. Temos que nos propor ao melhoramento. Então se a gente está num ambiente muito de muita dificuldade, de muitas, mazelas, e que a gente percebe que está nos fazendo mal, que a gente saia daquilo, né, e procure uma outra sintonia então, né. A gente pode levar essa analogia principalmente nesse sentido, já que Deus como um, pai que nos ama e só quer o nosso bem e mantém ao nosso lado sempre, mentores e protetores que querem nos auxiliar, que a gente possa então sintonizar com eles. Então quando a gente se aperceber numa dificuldade muito grande, que a gente saia desse contexto, né, e procure uma outra sintonia, né, saia da aldeia, como diz a parábola, saia daquele lugar de dificuldade e vá em busca de melhoramento, em busca de auxílio, em busca de caminhar para frente, né, sair daquele, processo que possa estar nos perturbando, né. Então nesse sentido a gente pode entender essa passagem do mestre, né, quando ele diz, tirou o cego da aldeia, afastou ele da convivência daqueles que de alguma maneira, ou daqueles problemas, ou daquelas sintonias que não lhe faziam bem, e levou para um outro ambiente onde ali ele pudesse ser curado, né. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de manter principalmente a nossa casa mental limpa, né, para que a gente possa então receber essas benesses, do mestre, da espiritualidade, que está sempre nos auxiliando e sempre nos propondo essa melhora, esse entendimento de caminhar, né, de seguir em frente. No livro do Chico, Pão Nosso, trazido por Emmanuel também, tem essa mensagem que diz assim: socorre a ti mesmo. E aí a mensagem fala assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoque os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Mensagem então do livro Pão Nosso, do Chico, trazido pelo Espírito Emmanuel. O que a gente pode entender, né? Que muitas das doenças, então muitas das mazelas do nosso corpo físico, elas são provocadas pelos nossos hábitos, né? Tanto os hábitos físicos, né, de alimentação, de desregramento com o nosso corpo, quanto males psíquicos, né, que são os desregramentos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes contrárias ao bem. Então a gente pode fazer inúmeros tratamentos com a medicina, com a ciência, né, que evolui a cada dia, mas se a gente não trocar as nossas ideias, se a gente não trocar os nossos pensamentos,
se a gente não purificar, né, os nossos pensamentos, se a gente não impor a nossa vontade, né, no progresso, na busca da melhora, da evolução, esses remédios não vão fazer efeito nenhum, né, porque é um círculo vicioso. A gente pode ir lá tomar o remédio, melhorar um pouco, mas se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente não melhora nunca, né, porque é uma consequência da nossa vida toda, né, não é, as nossas atitudes, os nossos hábitos, com certeza elas refletem no nosso corpo. Então a gente ter esse cuidado, né, o que que eu estou ingerindo, né, tanto no físico, com o alimento, por exemplo, para o corpo físico, quanto o que eu estou ingerindo de sintonia, com que tipo de notícia que eu estou vendo na TV, que tipo de músicas que eu escuto, né, então a gente sabe que tem tudo isso. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, né, e se propor então a caminhar, né, no sentido de evoluir, de melhoramento. Então a gente tem que identificar as nossas dificuldades e a partir do momento que a gente identifica elas, a gente trabalhar para melhora, né. Desgarrados e errante como ovelhas que não têm pastor. Assim Jesus via a multidão, como pessoas solitárias, isoladas, desorientadas e sem rumo. E se compadecia muito. Não ocorre o mesmo com a humanidade nos nossos dias? Cada qual visa somente os seus próprios interesses e necessidades. O egoísmo impera e isola as pessoas umas das outras. Onde a solidariedade e a fraternidade? Fica uma pergunta para a gente pensar, né? Será que hoje ainda somos como essas ovelhas sem pastor que Jesus veio lá atrás, né, arrebanhar? Nós continuamos nessa mesma condição? A gente tem que se preocupar com isso, né? Se a gente tá caminhando no sentido de seguir as lições do mestre, a gente tem que se propor a se livrar do egoísmo, do orgulho, a pensar mais nos nossos irmãos, a agir com aquele amor universal, com caridade, com fraternidade, percebendo as dificuldades do outro e se propondo a ajudar. Certamente quando a gente se coloca nessa posição, a gente já não vai mais a ser essas ovelhas desgarradas, né, a gente vai estar sendo conduzidos pelos ensinamentos do mestre, e a gente com certeza vai obter sucesso na nossa empreitada se a gente seguir assim adiante. Estando solitários, separados, sozinhos, cada um e todos acabam ficando mais frágeis e vulneráveis ante as lutas e dificuldades da vida. Como se agitam as pessoas, como se movimentam de cá para lá, querendo gozar, possuir, predominar no anseio de ser completamente feliz. Mas a felicidade não é desse mundo. A vida só tem sentido se enfocada sob o ponto de vista espiritual. E essa orientação está faltando. A gente já tem essa ideia, né, essa fala trazida pela doutrina, que diz que a felicidade não é desse mundo. A felicidade completa, né, aquela felicidade que a gente pode experimentar, a gente não vai achar que não vai achar nas coisas materiais somente, né. A gente pode vivenciar momentos prazerosos, momentos felizes, mas a felicidade completa a gente só vai experimentar quando a gente entender que nós não caminhamos somente como matéria, né? Nós somos seres imortais, então o objetivo é melhoramento espiritual. Então, quando a gente tem esse entendimento e quando a gente se propõe a busca desse melhoramento espiritual, a gente com certeza experimenta esses momentos felizes e aí já está se preparando então para essa felicidade que a gente vai experimentar, por exemplo, quando a gente chegar, retornar para a pátria espiritual, né, depois de uma dessas muitas vivências que a gente tem, e chegar no plano espiritual e perceber que a gente conseguiu cumprir a nossa missão, né? Que a maioria dos objetivos que a gente se propôs, a gente
foi em busca. Isso sim vai nos trazer a felicidade, porque vai nos mostrar que a gente não perdeu tempo, né. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, nós estamos inseridos num planeta de matéria, né, mas nós não somos matéria, né, nós somos seres espirituais. E a nossa busca é para que a gente evolua espiritualmente, então a gente tem que aproveitar das coisas materiais, com certeza, né, mas a gente tem que se propor a muito mais do que isso. A gente tem que ir em busca da nossa evolução, do nosso melhoramento moral, de nos livrar das nossas dificuldades, dos vícios que a gente ainda traz, e aí com certeza quando a gente retorna para a pátria espiritual com a maioria principalmente dos nossos deveres cumpridos, a gente certamente vai experimentar essa felicidade que daí sim será plena, né, de felicidade do dever cumprido. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não se afaste desse propósito principal, né. E esse é o nosso objetivo maior aqui enquanto encarnados, enquanto inseridos nesse planeta, enquanto inseridos nesse meio de com essas pessoas que estão caminhando conosco. Evoluirmos e fazer com que aqueles que caminham conosco também consigam evoluir. A maioria não sabe por que nem para que vive, e na luta do dia a dia vão se cansando, ficando esgotados, estressados, entram em pânico ou em depressão. Muitos caem no abismo dos vícios. O Evangelho institui entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha para o encontro das necessidades e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Depois do mestre, não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Então esse é o propósito, né? Nós, com esse entendimento que Jesus nos trouxe, né, de um Deus único, de um Deus que é amor, de um Deus que não pune, de um Deus que auxilia, a gente também seguir esse exemplo e auxiliar aqueles que estão conosco. Por isso que no slide anterior nos fala, né, vai em busca daqueles que precisam de ajuda, se propõe a estender a mão, né, assim a gente vai estar exemplificando esse amor, né, que Cristo veio nos mostrar que o Pai, que Deus tem para com todos nós. Esse é o objetivo da nossa caminhada, é com esse pensamento, com essa ideia de melhoramento moral que a gente vai se curar então das nossas dores, das nossas mazelas, das doenças morais que a gente tem e que é só através da vivência do Evangelho de Jesus que a gente vai conseguir se curar. A mensagem de hoje, então, ela foi tirada desses títulos. O livro O Pão Nosso, Fonte Viva, do Chico e do Emmanuel. O livro Leis de Amor, também do Emmanuel, do Chico Edivaldo Vieira, do Evangelho segundo o Espiritismo. E também do módulo 2 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da FEB. O convite, então, né, meus irmãos, está aí para que a gente possa, então, dar sequência à nossa caminhada evolutiva, né? Dar sequência à nossa caminhada de evolução espiritual e de busca de cura das nossas mazelas, né? O convite fica para todos nós, para que a gente possa, então, caminhar nesse sentido de melhoramento, sempre na companhia do Mestre, na companhia de Deus, esse Pai que é amor e é bondade. Para finalizar, então, vamos elevar o nosso pensamento em prece e agradecer uma vez mais pela oportunidade que Jesus, que Deus nos tem dado para que a gente possa evoluir.
Levando então o nosso pensamento uma vez mais a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Agradecemos a sintonia com os bons espíritos que estiveram conosco na noite de hoje e que possamos, na companhia desses mesmos espíritos evoluídos, continuar a nossa caminhada em busca de melhoramento, em busca de cura da nossa alma. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos acompanhe e nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja.